Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da nossa aula sobre noções propedêuticas do direito do trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra de coordenar este curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho da Estácio, em parceria tecnológica com o SES Cursos Online, com os meus amados amigos, colegas, parceiros, Ariana Linhares e Renato Saraiva. Nós estamos falando dessas noções introdutórias do direito do trabalho no bloco anterior. Falamos sobre o conceito, trabalhamos a noção da denominação, vimos as características fundamentais do direito do trabalho, a sua divisão, a sua natureza e as suas funções. Seguindo, vamos trabalhar agora a questão da autonomia e a parte histórica deste bloco. Em relação à autonomia do direito do trabalho, é preciso entender o que você quer dizer com autonomia. A autonomia é uma qualidade atingida por determinado ramo jurídico de ter enfoques, princípios, regras, teorias e condutas metodológicas próprias. Isso é algo muito importante para ser entendido. Por quê? Porque, como eu disse, o direito do trabalho, ele nasceu no direito civil. Ele se fundamentou na antiga locação de serviços, lá da locatio pares do direito romano, e entrou no nosso ordenamento justamente pelo Código Civil. Então, quando nós falamos do direito do trabalho no Brasil, nas primeiras modalidades, nós não tínhamos uma lei específica, nós não tínhamos uma base teórica específica, ela foi se fazendo, com, digamos assim, com o reconhecimento da emancipação desse ramo do direito civil para o direito do trabalho. Note que essa ideia de emancipação é algo que, de tempos e tempos, nós vamos verificando. A depender de quanto tempo, amigo, você, ou quanto tempo, amiga, você tenha de formado, você já pode ter percebido isso. Eu me formei já há algum tempo. Eu fiz a graduação até o final de 94. Então, alguns ramos do direito, eu vi passando a graduação. Relações de consumo, por exemplo, nós aprendíamos como uma especificidade da aula de contratos. Hoje, uma disciplina própria, reconhecida e nos cursos de graduação. A própria noção do direito ambiental, a gente via algumas referências lá em direito administrativo. Então, algumas dessas matérias que se tornaram reconhecidamente uma importância tal, a ponto de terem a sua autonomia didática, reconhecida e inserida nos cursos de graduação, foi algo que eu vi com o tempo ocorrer. E brevemente nós vamos ver outras questões. Os senhores sabem, se não sabem, ficam sabendo, da revista que é a primeira aula, é preciso dizer isso. Eu quero muito que os senhores tenham uma olhadinha nas redes sociais, no talk show que eu mantenho aqui pelo César, Papeando com Pamplona. Veja, nós temos inclusive uma página no Facebook e também no Instagram. Você tem lá um perfil, Papeando com Pamplona, procure e siga, será ótimo você ver as fotos. Mas mais do que isso, pode ver as playlists, tanto no canal CSTV quanto no canal Pamplona, no meu canal pessoal. Por quê? Porque a gente viu alguns novos ramos. Outro dia, já há algum tempo, fiz uma entrevista sobre direito animal, que ainda é uma matéria que algumas pessoas dizem, dá um sorrisinho, dá uma risada, é coisa de maluco, não sei o quê. Outros vão pensar, não, o direito ambiental se tornou autônomo e o direito animal está saindo do direito ambiental. A própria noção de bioética, outro tema que já abordamos, são questões que têm sido trabalhadas. No passado eram simplesmente tópicos avançados, hoje já tem entrado no currículo de optativas ou de obrigatórias na graduação. Um tema que eu estudo muito na Universidade Federal da Bahia, que eu sou lá professor do mestrado e doutorado, a gente faz muita pesquisa sobre direito e arte, interface disso, e o Papeando não deixa de ser um exemplo disso, nessa interface do direito com a poesia. São questões que podem se reconhecer uma autonomia. Mas é preciso entender o que autonomia é essa. Por quê? Porque, na verdade, nós temos fases, tipos de autonomia, para entender como o direito do trabalho se construiu autonomamente. A primeira modalidade da autonomia é a questão de uma autonomia científica doutrinária. Produz-se
doutrina específica de direito do trabalho? Ninguém tem dúvida que sim, né? Há toda uma construção teórica anterior mesmo ao reconhecimento da expressão de direito do trabalho, né? Os famosos apontamentos de direito operário, noções de direito industrial. Esse ramo do direito começou a se fazer antes mesmo de reconhecer a sua autonomia, né? Mas já com produção doutrinária respeitável. Da mesma forma, a produção legislativa, né? Nós remontamos leis desde o início do século XX, né? Lembre-se que o Brasil era um país escravocrata até 1888, né? Temos no início do século XX já as primeiras leis sindicais brasileiras, 1903, 1907, né? Nós temos algumas previsões, né? E que vão ser consolidadas, reunidas com a CLT em 1º de maio de 43, mas há toda, sensivelmente, um reconhecimento de uma autonomia legislativa, né? E, por fim, a autonomia didática. Essa autonomia didática do direito do trabalho é reconhecida há anos, não é mais, não lembro disso, começou o direito do trabalho como uma parte do direito civil, mas há muitos anos nós já temos cadeiras próprias na graduação, não somente uma, às vezes várias, né? Há áreas específicas, as pessoas colocam lá a parte de direito individual, direito coletivo, direito processual, às vezes direito administrativo, direito ambiental do trabalho, né? Para tentar verificar as normas de segurança e higiene. Então, são aspectos que merecem o cuidado. Dentro dessa autonomia, porém, é importante verificar as interfaces do direito do trabalho nas suas relações com outros ramos do direito, não é mesmo? O direito do trabalho está intimamente relacionado no direito brasileiro ao direito constitucional, né? O artigo 7º da Constituição de 88 é um artigo trabalhista, né? E ali se estabelece essa expressão que é tão valorosa e tem sido consagrada pelo uso, eu gosto de repeti-la com frequência, que o artigo 7º estabelece o patamar civilizatório mínimo no sistema brasileiro, ou seja, como a ideia mínima de dignidade nas relações de trabalho, não é o máximo, não é o teto, é o piso, entende? E essa relação com o direito constitucional é evidente, mas não somente com o direito constitucional, nós temos uma relação quase de pai para filho com o direito civil, de onde ele se emancipou. Temos no direito do trabalho uma relação muito forte com o direito previdenciário, embora um com um caráter privado e outro evidentemente público, mas que já trocaram figurinhas. Note, o direito previdenciário nasceu privado e depois se tornou público no Brasil. Há uma relação, por quê? Porque toda construção, e note, isso é importante para efeito didático, perceber que as divisões em ramos do direito só têm a finalidade de facilitar o aprendizado, porque nós devemos estudar direito. Essas especializações servem em função da nossa maior ou menor atuação profissional. Feitas as observações sobre autonomia, vamos falar um pouco sobre os fundamentos e formação histórica do direito do trabalho. Por quê? Porque, como disse, a base, a origem do direito do trabalho está relacionado a uma relação contratual civil. Essa relação contratual civil é o fundamento primário do direito do trabalho. Quando começou, ainda sem se chamar de direito do trabalho, nós tínhamos na base da relação um contrato de locação de serviços, aquilo que a partir de 2002 se tornou o contrato de prestação de serviços. Só que tradicionalmente o direito civil estava calcado num paradigma, num modelo de igualdade entre as partes. Ou seja, eu posso contratar por eu ser livre com uma outra parte. Só que essa liberdade não poderia ser compreendida no campo das relações trabalhistas da mesma forma que o direito civil tradicional. E aí o direito civil, o direito do trabalho vem para quebrar esse paradigma de igualdade, dizer, opa, não dá para trabalhar da mesma forma, é preciso efetivamente repensar a estrutura. E aí toda a construção do direito do trabalho no Brasil e no mundo
toma como premissa básica para o reconhecimento do surgimento do direito do trabalho, de uma tutela jurídica diferenciada, essa quebra de paradigma de igualdade. Eu costumo dizer, para aprofundar o tema, que isso já virou um bordão, já virou um chavão, né? E até às vezes, em algumas circunstâncias, isso até se torna um discurso que fica como um disco riscado, coisa do meu tempo, né? A nova geração só trabalha com mídia digital, mas eu que trabalhava com os bolachões, né? É interessante compreender isso. Sabe por quê? Porque é preciso dizer que esse paradigma de igualdade do direito civil clássico ainda existe, mas não é mais inequívoco, não é o único. E por isso, às vezes, as pessoas repetem bordões como um preconceito. Tem que ter cuidado, porque é óbvio que o direito do trabalho rompeu com o direito civil clássico ao pensar nessa quebra de paradigma de igualdade. E a gente vai compreender isso, de certa forma, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas, antes de fazer a parte histórica propriamente dita, é preciso entender e reconhecer uma diferenciação da formação histórica do direito do trabalho no Brasil em relação aos demais países ocidentais. E o que é isso? É uma visão crítica, é um curso de pós e de uma aula que é introdutória, então a gente tem que realmente pensar fora da caixinha. Para dizer o seguinte, que o direito do trabalho no mundo é visto como um direito de luta. Um direito que foi muitas vezes conquistado com sangue, suor e lágrimas, para usar o bordão. E não desprezando as lutas, as reivindicações no sistema brasileiro, nós temos que, de certa forma, reconhecer que no Brasil, ou se houve luta, vírgula, houve muito mais antecipação legislativa aos fatos econômicos e sociais. Ou seja, se no mundo nós vemos o direito do trabalho surgindo das massas e fazendo com que o governo, o legislador tenha que assumir ou tenha que reconhecer legitimidade e aí pensar numa disciplina que apazigue o conflito, né? Conquistou-se porque recebeu-se alguma coisa para tentar evitar uma insurreição. No Brasil, o nosso fundamento básico não é uma revolução industrial, mas sim o Estado Novo, na verdade, a Revolução de 30 e, evidentemente, depois o Estado Novo com Getúlio Vargas, numa a expressão que se usava na época, uma cópia folhuda de leis, ou seja, em que se transcrevia direitos ou se criavam direitos sem uma redução sociológica na linha de Max Weber, né? A ideia de que era muito mais fácil imaginar e poupar conflito, poupar sangue, né? Trazendo uma disciplina. Se isso nos poupou sangue, o que nunca vai se dizer que é algo ruim, de certa forma fez com que o direito do trabalho brasileiro soasse um tanto quanto estranho, porque é um direito do trabalho com muito pouca mobilização. As pessoas gostam de receber os seus direitos trabalhistas, e ninguém é louco dizer em sentido contrário, mas não tem uma política de conscientização ou de mobilização. É só pensar, você mesmo que nos ouve nesse momento, quantos dos senhores ou quantos dos seus colegas são sindicalizados, trabalham, mas são sindicalizados. Às vezes, a figura do sindicalista é tido mais como um chato do que propriamente como alguém que está ali para defender seus direitos, né? E isso decorre, talvez, de uma deformação cultural da nossa forma de construir o direito do trabalho no Brasil, em que recebemos do papai Estado muitos direitos em vez de reivindicar. É um fato que eu não posso fechar os olhos, né? Mas vamos enfrentar, portanto, nesses 10 minutos finais, a parte da evolução histórica no Brasil e no mundo. Vamos entender isso. No mundo, é preciso compreender que as primeiras manifestações trabalhistas
ainda manifestações incipientes ou esparsas, nós podemos considerar que essa fase vai do início do século XIX, a partir de 1802, com o Peel's Act em inglês, até 1848. Né? Ali nós temos as primeiras manifestações de classe, de rompimento, ou de dizer, olha, eu não sei bem o que quero, mas eu sei que o que eu quero eu não tenho, ou o que eu tenho eu não quero. Não sei bem o que quero, mas sei que o que eu tenho eu não quero. E essa ideia, né, de algo que soa, e isso é interessante falar, meio subversivo da ordem, mas dizer, olha, é preciso confrontar. Note que, historicamente, né, o direito de reunião, né, foi uma grande conquista, até para poder haver reivindicação, porque, inicialmente, greve, e me permita fazer essa referência, se você quiser, você pausa aí o vídeo, entra no canal do CSTV ou no canal Pamplona e vê o Papeando com Pamplona que eu fiz com meu amigo Carlos Henrique Bezerra Leite sobre direito de greve, né? Como a greve começa como ilícito, né? Depois para se imaginar em algo tolerado e depois como direito fundamental. Essa evolução foi muito interessante e a liberdade, a grande vantagem de trabalhar com a aula online é essa, você dá uma pausa aí, dá uma olhada lá, faz uma referência e volta para cá, porque é interessantíssimo imaginar essa primeira fase. Por quê? Porque é uma fase de rompimento de modelo, rompimento de paradigma, ainda que inicial. Ó, isso aqui não está muito legal. E aí, de repente, começam a vir algumas primeiras normas trabalhistas, e isso é o que eu posso chamar de um período de sistematização e consolidação do direito do trabalho. Eu diria que isso vai de 1848 até 1919. Por quê? Porque em 1848 nós temos o movimento, o Manifesto Comunista, temos também o movimento cartista, temos a Conferência de Berlim em 1890 e vamos ter a questão da encíclica católica Rerum Novarum como a base inicial de uma mudança do perfil, inclusive, da igreja no que diz respeito à valorização do ser humano, do trabalhador. E, sem sombra de dúvida, a doutrina social da Igreja Católica foi um grande referencial para a construção do direito do trabalho. Da mesma forma que a ética protestante e o espírito do capitalismo, do Max Weber, traz alguma coisa relacionada à ideia da produção acadêmica, de dizer, ó, ganhar dinheiro não é pecado, né? Então, essa é uma questão importante, né, de referenciais morais, referenciais religiosos que influenciaram o sistema normativo. E aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, né, vamos iniciar, em 1919, uma fase que não é mais de consolidação do direito do trabalho, mas sim de institucionalização. Por quê? Porque a partir dali, em 1918, nós temos a OIT, né? A criação da OIT, eu costumo dizer, e isso é algo importante para a aula posterior, para referências à Direito Internacional do Trabalho, a OIT é mais antiga que a ONU. A OIT é da época da Sociedade das Nações. A OIT tem mais filiados que a ONU. Então, a ideia da importância do trabalho no mundo é algo que não é desprezível. E é preciso superar, às vezes, esse... E sabe, a gente... Eu estou na área trabalhista há mais de 20 anos. E é preciso ter em mente que, às vezes, as pessoas têm, às vezes, um complexo de vira-lata, sabe? Como se o nosso ramo do direito fosse menor. Na boa, o nosso ramo do direito é o mais importante de todos. Porque todo o discurso de valorização de dignidade da pessoa humana instaurado pós-Constituição de 88 e levado a todos os ramos do direito, inclusive ao direito civil tradicional, começa no direito do trabalho.
Então o direito do trabalho realmente tem um papel de destaque, de protagonismo numa nova concepção de valorização da dignidade humana. Então isso é importantíssimo, né? E essa ideia da institucionalização do direito do trabalho a partir da criação da OIT e, obviamente, da promulgação da Constituição de Weimar, né? Que vai trazer essa referência de direitos. É claro que a primeira Constituição a trazer direitos trabalhistas em seu texto foi a Constituição do México, mas a Constituição de Weimar é uma referência, né? E a partir daí nós temos, né, e essa institucionalização em 1919 se avança ao longo do século XX, né? Nós temos, sem sombra de dúvida, um período de fortalecimento, de consolidação, de institucionalização do direito do trabalho. E aqui é preciso fazer uma referência. Eu usei uma expressão no bloco anterior que eu quero repetir agora. Poucos ramos do direito são tão capitalistas quanto o direito do trabalho. Para ser o contrapeso. Para ser a ideia do checks and balances. A ideia de imaginar que o sistema de direito do trabalho funciona justamente, muitas vezes, para estabelecer o limite aceitável da exploração. Por quê? Porque a ideia de reivindicações, e principalmente quando nós pensamos aí no final da primeira metade do século... Não, no final da primeira metade do século XX, entrando pela segunda metade do século XX, até a queda do Muro de Berlim, nós vamos ver a noção da Guerra Fria. Muitas vezes a ideia de um perigo comunista, um perigo vermelho, fazia com que se conseguisse mais reivindicações dentro do sistema. E isso é algo que a gente precisa ter realmente consciência, né, dessa construção do direito do trabalho, dessa institucionalização do direito do trabalho, transitando em função desses conflitos ideológicos, para chegar numa fase atual do direito do trabalho, né, que abrange o final do século XX, entrando pelo século XXI. O direito do trabalho, e vamos tomar como marco a queda do Muro de Berlim, né, ou a derrocada do bloco socialista soviético, né, a ideia de que, o direito do trabalho entrou numa crise ontológica. Por quê? Porque aquela expressão do Francis Fukuyama, do fim da história, ora o capitalismo venceu, ficou sem contraponto. E dentro dessa ideia de ausência de contraponto, se sumiu, digamos assim, um dos medos, ou um dos medos simbólicos, né, que reforçava o direito do trabalho. E aí nós entramos no período que se chama de crise do direito do trabalho, ou de transição do direito do trabalho, né, em que se discute como é que deve seguir a proteção. A proteção deve ser feita da mesma forma que tradicionalmente fez, com uma forte intervenção estatal, limitando a autonomia da vontade, ou pode passar por um repensar, ou pode mudar o foco da proteção, não somente protegendo o trabalhador, como tradicionalmente se fez e se faz, mas talvez protegendo o emprego, admitindo a expressão que para alguns é palavrão, para outros é panaceia, é solução para todos os males, a ideia de flexibilização, essa discussão da transição ou revisão do papel do direito do trabalho é um discurso pós-queda do Muro de Berlim que continua presente na contemporaneidade e pode ser um excelente referencial para a sua monografia de final de curso aqui no nosso curso de pós-graduação. Então, sem sombra de dúvida, um tema da ordem do dia, quando se discute prevalência do negociado sobre o legislado, quando se discute uma nova disciplina da terceirização, uma nova concepção da relação de trabalho, tudo isso diz respeito a essa crise ou essa transição do direito do trabalho no mundo com reflexos no Brasil. Mas como foi a evolução histórica
do direito do trabalho no Brasil? Eu digo no próximo bloco.